A graça e a paz, igreja linda, igreja amada, igreja adornada do Senhor e preparada para a volta do Cordeiro. Amém? Louvado seja Deus. Estamos preparados? Temos que estar, igreja. Jesus voltará para buscar a sua noiva. E Ele não quer uma noiva manchada, não. Ele quer uma noiva limpa, cristalina, uma noiva avivada. No nome de Jesus. Louvado seja Deus. O pastor começou aqui hoje com a abertura do culto, né, falando sobre a série que nós estamos desenvolvendo aqui com a graça do Espírito Santo. Seja forte e corajoso. Olha aqui hoje o tema dessa noite, atos de coragem. E na semana passada, no domingo, o pastor falou sobre a nossa identidade de filhos. E quando nós sabemos quem nós somos em Deus, né, a nossa identidade em Cristo, a gente tem essa identidade também firmada na palavra. E na palavra nós vamos pelejar com todas as batalhas diárias, com a palavra de Deus, com toda a tentação que nos cerca, com a palavra de Deus. Mas é necessário saber quem é o nosso Pai e o que Ele fala para nós, amém? E nós conhecemos o nosso Pai pela leitura da Bíblia. Nós conhecemos a voz do Pai pela leitura da Bíblia. Então não tem como conhecer a Deus sem mergulhar nas Escrituras. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. E a nossa vida diária, todos os nossos dias de vida, que a gente tem que enfrentar, até o dia que Deus falar assim, ó, hoje chegou o seu dia final. Nós vamos ter que ter a medida de força e coragem para cada amanhecer, meus queridos. O pastor disse aqui no início, por mais circunstâncias difíceis que nós tenhamos, e a gente tem, nós temos um Deus que trabalha em favor de nós. E a gente precisa dessa força e dessa coragem. Eu e você, todos nós, espirituais demais, poucos espirituais, nós precisamos, nas 24 horas do nosso dia, até para dormir bem e acordar bem, nós precisamos de força e coragem. E é isso que nós estamos pedindo a Deus com essa série. Nós estamos debaixo de uma unção, nós estamos debaixo dessa palavra, da força e da coragem que Deus deu para Josué e dará para cada um de nós, e tem dado todos os dias, porque se você chegou até esse culto, esse exato momento, você está respirando, você se alimentou, você tomou o seu banho, você conseguiu fazer muitas coisas, porque Deus te deu força e coragem. Louvado seja Deus por isso. A gente pode glorificar o nome do Senhor pelas pequenas coisas, não só pelas grandes, que nós temos isso na nossa mente, né? Deus só é Deus quando faz coisas grandiosas, mas o nosso Deus é Deus de milagres diários. E o milagre diário é pão na mesa, o milagre diário é poder se alimentar, o milagre diário é um banho que você toma, o milagre diário é você poder tomar água, os seus órgãos funcionarem muito bem, isso é milagre diário. Mas para tudo isso, nós precisamos da força e da coragem do Altíssimo, para viver e para vencer as batalhas diárias. As nossas batalhas são diárias. E uma coisa que o pastor falou aqui no domingo, Satanás, ele está ao derredor, buscando quem possa tragar. Então, durante todo o nosso tempo, a gente vai estar fazendo devocional, vai vir bombardeio de Satanás. Você vai estar ajudando uma pessoa, vai vir bombardeio de Satanás. Você vai estar fazendo a obra, vai vir bombardeio de Satanás. Mas nós temos um Deus que nos deu a palavra dele, viva e eficaz, e a sua poderosa presença, que nós cantamos aqui, Espírito, enche a minha vida. Então, se nós estamos cheios do Espírito, nós podemos fazer o que com o diabo? Fazer ele bater em retirada, no nome santo e poderoso de Jesus. Eu quero começar com uma pergunta nessa noite, antes da gente ir para a palavra de Deus. O que você faria se tivesse muita coragem? Mas muita coragem mesmo, porque o tema dessa noite é atos de coragem. O que você faria aí se você tivesse muita coragem? Tem gente aí já até se preparando para fazer, que eu sei. Está muito corajoso, está querendo fazer algumas coisas. Mas sabe o que o Espírito quer nos ministrar nessa noite? É que um verdadeiro ato de coragem é quando a gente sabe administrar e controlar as nossas emoções, os nossos impulsos. Esse é o verdadeiro corajoso. Então, vamos abrir a santa e poderosa palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 26. Vamos ler do 51 ao 53, a minha versão é NVI, mas pode acompanhar na sua, pode acompanhar pelo telão também, se tiver a projeção ali.
A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela está aqui nessa noite para falar conosco. Abra o teu coração, abra a tua mente, não deixa que nada faça você dispersar. Mergulhe nas Escrituras agora, mas peça entendimento do Espírito. Mateus 26, nós vamos ler 51 ao 53. Quando acontece essa passagem que nós vamos ler, está tendo um momento de tensão muito grande, porque é o momento que antecede a crucificação, onde Jesus está ali no Getsêmani com os discípulos, e chegam aqueles soldados prontos para espancar Jesus, prontos para prender Jesus, e os discípulos estão ali com eles. Então, essa passagem também se encontra nos 4 evangelhos, mas nós vamos trabalhar um pouquinho em Mateus, vou citar alguma coisa de João, mas Mateus 26, 51 a 53, vamos ler. Um dos que estavam com Jesus, esse um dos que estavam com Jesus era Pedro, em João vai dizer que é Pedro. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, guarde a espada. Se você tem essa versão aí escrito dessa forma, pode grifar, guarde a espada. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos seriam mais ou menos 12 vezes 6 mil anjos, 72 mil anjos ao redor de Cristo para defender Ele. Então, Jesus está dizendo aqui, eu poderia clamar ao Pai, Pedro, a hora que eu quisesse. Só presta atenção nisso para a gente orar pela palavra. Eu tenho poder para isso, Pedro. Então guarda a tua espada. Pai, que essa palavra penetre no profundo da nossa alma. Nós queremos ser fortes e corajosos, Pai, mas queremos estar debaixo do teu governo. Freia agora, Pai, todo o ímpeto da nossa carne. Freia, Pai, o nosso temperamento nessa hora. Temos vários temperamentos aqui, mas nós temos a ação do Espírito Santo sobre nós. Vai falando, Pai. Assim como Pedro teve que dar atenção às palavras poderosas de Jesus, nós queremos te ouvir nessa noite. Nós queremos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. Como o Senhor disse a Pedro aqui, nos orienta também, nos adverte, nos corrige. Estamos prontos para o teu evangelho nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Pedro vê aqueles soldados chegando, Pedro, impulsivo, nervoso, sangue quente, vê aqueles soldados prontos para espancar Jesus. Ele pula na frente, arranca a espada e dá um golpe. Estudiosos dizem que esse golpe não foi certeiro, porque Pedro queria mesmo acertar o pescoço de Malco, e não a orelha. Mas talvez ele não era muito bom na espada, né? Então ele acertou a orelha direita de Malco. Mas Jesus faz uma advertência, que era um conselho, mas talvez uma ordem, depende da ótica. Mas Jesus fala com Pedro. Jesus fala com Pedro porque Pedro era um discípulo dele. Guarde a espada. Está escrito aí na palavra. Em Lucas 22, 51, Jesus vai dizer, basta. Ele não fala lá, guarde a espada, mas ele diz, basta. O que ele está dizendo? Para que isso, Pedro? E ele vai lá, toca a orelha de Malco e coloca a orelha exatamente no lugar. Cura aquela orelha. E Jesus quer deixar claro com esse ato e com essa palavra para os discípulos de Jesus que estavam ouvindo, amém? Para todos os discípulos que estavam ouvindo, que a verdadeira força e a verdadeira coragem está em controlar a nossa sede de vingança. Está em controlar os nossos impulsos, a nossa forma de agir, que muitas vezes grita antes da gente procurar o que Deus está dizendo sobre aquilo. Em 1 Pedro 2,23, se tiver alguém na projeção, se puder me ajudar, e quem quiser abrir também, 1 Pedro 2,23, olha o que fala sobre Jesus.
Quando ele era insultado, gente, eu amo essa palavra, ele não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ah, se a gente aprendesse a viver isso, hein? Vou repetir. Quando ele era insultado, Jesus foi insultado. Imagine nós, gente. Nós vamos ter insulto 24 horas. É aquilo que nós falamos para vocês no domingo e hoje, sobre os insultos de Satanás. Satanás usa pessoas, não se esqueça disso. Então nós vamos receber insultos. Quando Jesus era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Que palavra poderosa, linda. E ter domínio próprio, ter o controle emocional sobre as afrontas, as injustiças, os xingamentos, as acusações, as perseguições, os golpes que levamos, né? O descaso. É quando a gente aprende a dominar o nosso eu ferido. O nosso eu ferido. Quando a gente aprende a dominar ele, é porque realmente nós estamos sendo fortes e corajosos. Que interessante a ótica do reino, né? Não somos fortes e corajosos como o mundo propaga aí. Quando gritamos, batemos na mesa, estufamos o peito, engrossamos a voz, impostamos a voz, damos um agudo para que todo mundo ouça. Não, não é esse tipo de força. Jesus está propondo para nós outra coisa nessa noite. Não é quando digo assim, ó, comigo não, eu não levo desaforo para casa. Conhece gente assim? Comigo é bateu, levou, porque eu sou sangue quente. Sou descendente de italiano, eu sou, viu? Descendente de italiano e cearense. Misericórdia, hein? Mas eu sei que tem uns descendentes aí também, de sangue quente. É isso mesmo. Então, nós temos que entender que Jesus está falando para nós que a verdadeira força e coragem é quando a gente consegue controlar a nossa raiva. Quando a gente consegue dominar, vencer o nosso descontrole emocional. E Pedro, meus amados, andava com Jesus, 3 anos caminhando com Jesus ali, ouvindo a palavra viva, sentando com ele nos campos, ensinando as bem-aventuranças, a palavra viva ali com ele, gente, coisa maravilhosa. Jesus, puro amor, né? Estava ali com ele, e Pedro nessa escola, ele ainda achou que ele pudesse resolver a situação, hello Pedros dessa noite, ele achou que ele pudesse resolver a situação usando a espada, a força bruta. Ele achou que ele pudesse resolver a situação dando um golpe. Eu vou acertar isso aqui já. E nós, hein? Como nós, Pedros do século 21, resolvemos as nossas situações. Deixa o Espírito Santo dizer como você resolve as tuas situações cotidianas, principalmente quando envolve o nosso ego. Pedro vai lá e puxa a espada, mas ele puxa a espada na carne ou no espírito? Na carne. Porque se ele tivesse no espírito, ele entenderia a palavra. O Espírito Santo, está escrito aqui, que o Espírito Santo, ele nos ensina e nos lembra das Escrituras. Jesus era o Santo Espírito que estava com ele 24 horas, ministrando a vida dele, do lado dele, falando com ele, orientando ele. Mas nesse momento, ele não entendeu a voz do Espírito, ele entendeu a sua voz própria. Ele tinha ali do lado dele um poder sobrenatural do Filho de Deus, para resolver qualquer problema, tanto que Jesus fala, será que meu pai, se eu clamasse, Pedro, ele não ouviria, não mandaria aqui 72 mil anjos para me defender? Você acha que eu preciso que você use mesmo a tua força para resolver esse problema? Que você use o braço, que você use a violência, que você haja de forma truculenta, Pedro? Você acha que necessita isso realmente? Olha o poder do seu lado. Jesus estava falando isso para ele. E Jesus está falando isso para nós nessa noite. Não tente resolver nada com a sua força. Você tem um poder do alto te revestindo. Você tem um poder que está do seu lado. E dentro de você existe o poder do Espírito Santo. Jesus disse para ele, guarda a espada, Pedro. Porque decisões na carne, meus queridos, presta atenção nisso. Decisões quando eu tomo em momento de ira, de raiva, vai fazer o quê? Vai lesionar pessoas.
O que ele fez com a orelha de Malco? Decepou, deixou o rapaz praticamente aleijado. Ele lesionou uma pessoa por agir com a decisão errada na carne, sem oração. Agir na carne é agir sem oração, sem buscar a direção do Altíssimo sobre aquilo que você está vivendo. Então, o que a palavra está dizendo para nós nessa noite é que as nossas decisões irresponsáveis, desequilibradas, desajustadas, elas podem causar danos irreparáveis, a começar na nossa família. A começar na nossa família. E eu aprendo com Jesus nessa noite, e venho aprendendo com Ele nesse texto, meus irmãos, que ser forte e corajoso é ter o domínio sobre a vontade carnal. Quando você domina a carne, você deixa o Espírito guiar, o Espírito dominar, aí sim você está sendo forte e corajoso. Quando o seu ego deixa de ser o líder e passa a ser o liderado do Espírito Santo, quem vai liderar é o Espírito Santo. E quem está desconectado do céu, não está conectado com o céu, ele vai agir sempre na carne. Ele não vai ter a voz do Espírito guiando ele. Pessoas desconectadas do céu é que agem na carne. Deus está falando isso para nós nessa noite. Pouco oração, muita ação da carne. Quanto menos oramos, mais a nossa carne vai dominar. Gostaria que projetasse, por favor, Gálatas 5, 19. Nós vamos ler 19, 20 e 21. Gálatas 5. As obras da carne. As obras da carne são muitas. Eu vou pedir para colocar aqui, se projetar, senão eu cito algumas. Eu coloquei algumas principais aqui, que são a discórdia, a inimizade, os homicídios, os ciúmes, a ira, o ódio. Olha quanta coisa ruim que a gente pode produzir com a nossa carne quando a gente não anda no Espírito. Tem uma projeção aqui, está piscando um pouquinho, mas se vocês quiserem também depois, dá uma olhadinha, porque logo abaixo tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, o pastor abriu o culto hoje falando sobre o fruto do Espírito. Paz, alegria, fé, mansidão, domínio próprio. E tantas coisas maravilhosas que o Espírito quer produzir. Mas para ele produzir isso em nós temos que parar de produzir as obras da carne e dar lugar ao Espírito Santo. Então, nesse momento aqui, Pedro, ele agiu com ira, ele agiu com ódio em cima daqueles homens que queriam fazer o mal para Jesus, bater em Jesus. E essa palavra dessa noite, guarde a espada. Quando Jesus diz isso, quem gosta de profecia aqui? Tem bastante gente que gosta de profecia. Pode levantar a mão, eu sei que vocês gostam. Quem gosta de profecia? Também gosto. Profecia para nós nessa noite, guarde a espada. Guarde a espada, é profético. Jesus está falando. Guarde a espada, é profético para a tua vida. Se Ele está falando isso nessa noite, é porque a gente está agindo de forma que não tem agradado. Se eu estou ouvindo essa palavra, Ele também está me preparando para que, se vier a acontecer algo essa semana, eu aprenda a guardar a minha espada. Então é uma palavra profética. Você pode também estar na sua razão, totalmente com a razão, direito ser totalmente seu, mas Ele está falando guarda e aguarda. O que Ele está dizendo? Guarda a espada e aguarda o meu poder agir. Você não precisa agir, eu vou agir. Porque, gente, uma das coisas que tem a base do trono de Deus é juízo e justiça. Deus é justo, e isso é um atributo de Deus. E se Ele é justo, você pode confiar no poder de Deus, porque se você estiver realmente certo na tua causa, a justiça de Deus vai entrar, e essa justiça ela vai vir do alto para a tua vida. Não tenha medo, Deus é justo. E se nós, como ouvimos aqui, nós temos um Pai, e a nossa identidade é firmada nesse Pai. Eu sei que Deus é meu Pai, então eu também tenho que saber que, como um bom Pai, Ele vai tomar todas as providências possíveis para me abençoar nessa situação que eu vou passar ou estou passando. Eu não preciso agir com as minhas forças. Eu sou corajoso quando eu aprendo a dominar e a controlar os meus impulsos, a minha obra da carne, a minha forma de agir impensada. Amém? Tudo bem? Estamos entendendo a palavra? Louvado seja Deus. Então vamos mudar a feição de vocês um pouquinho, né? Vocês estão meio tensos.
Mas o Espírito está trabalhando. Um dia nós estávamos no Uber, eu acho que tem umas histórias com Uber, gente. Já contei outras aqui. Estava, acho que eu e a Isa e a Lorena. Nós pegamos um Uber e nós sentamos atrás, as 3, e o moço conversando, bem alegre e tal. Mas, de repente, na corrida, ele foi fechado. Ele foi fechado, mas de uma forma truculenta. E ele ficou muito nervoso. Aí ele falou assim, sabe, que eu fico muito irritado com isso, mas mudou assim, mudou. Até a direção dele começou a ficar mais acelerada. Eu segurei assim na mão das meninas atrás, falei, misericórdia, Jesus. E ele nervoso, ele falou assim, me dá tanto nervoso desses caras, que eu tenho vontade de parar. E foi parelhando assim do lado do cara, que tinha fechado ele. Eu paro do lado e eu fico com a vontade de mostrar o dedo. Eu falei, misericórdia. Aí ele parou realmente do lado, ele seguiu, foi, parou do lado. Aí fez assim na janela. Você estava imaginando outra coisa, né? Eu também na hora. Eu fiquei suando frio. Falei, porque se ele mostra realmente isso que ele quer mostrar, meu Pai amado, o outro já para, nós vamos ter que descer desse Uber. E ele fez totalmente diferente. Eu achei que ele fosse xingar, eu achei que ele fosse realmente fazer um gesto obsceno, mas ele parou do lado e fez assim um joia. Falei, meu Deus, que sufoco. São sufocos que a gente passa. Eu trabalhei com uma moça, que é um amor de pessoa, uma professora assim, olha, quer ver amor pelos alunos, é aquela mulher. Mas nós estávamos numa realidade bem difícil, uma realidade complicadíssima de uma favela aqui de Londrina. E ela estava muito nervosa aquele dia, com uma sala de 5º ano, com 35 alunos, um calor, e eu estava ajudando ela nas atividades da sala naquele dia. Eu estava chegando no ambiente, conhecendo, inclusive eu ia pegar aquela turma, ela ia sair, eu ia assumir a turma, mas eu estava junto com ela. Aí um aluno desrespeitou ela de uma forma assim, queria partir para cima, aí ela deu um passo assim para cima dele e falou assim, menino, mas ela foi mesmo, eu falei, meu Deus, ela vai enforcar ele agora, vou ter que entrar no meio. Aí ela foi com tudo, pegou assim nele, ela foi com aquela gana, falou assim, menina, eu tenho gana de você. Só que quando ela chegou perto, ela passou a mãozinha assim no ombro, limpou o giz, né, que ela ia pegar nele, daí acho que, né, foi controlada, passou a mão assim, e ela se irritou demais, porque enquanto ela corrigia um outro, que é difícil, viu, gente? Não é fácil não, realidade, professor, sala de aula, tinha um colocando caneta em todas as orelhas, nariz, fazendo aquelas gracinhas, e ela ia explicar no mesmo dia. E ele ficava enfiando as canetas nos ouvidos, no nariz. Ela deu outro voo rasante na sala, a professora, foi lá, catou tudo aquilo da mão dele, mas com uma fúria, uma ira. Menino, me dá isso aqui já. Eu não sei onde que eu estou, menino, não sei onde que eu estou. Que eu não pego essas canetas tuas aqui e enfio tudo quanto é orifício que você tem no corpo. Mas ela ficou só na vontade. Gente, foi assim, olha, uma pessoa que eu aprendi muito com ela, mas ela partia para cima, mas na hora ela recuava. Então, assim, ela sabia o que ela estava fazendo. Eu não posso agir na carne. E muitas vezes a vontade vem, viu, gente? Dá vontade de falar, dá vontade de revidar, dá vontade de colocar a nossa fúria, né, interior. Mas o Espírito Santo está falando para nós aqui nessa noite, valentões do trânsito. Aprendam a mostrar, ó. Abençoados crentes. Aprenda aqui, ó. Fechou? Ó, mãozinha. O que significa essa mãozinha? Paz. Deus te abençoe. Vai abençoado. Vai na graça. Ó, os valentões do trânsito. Deus está falando nessa noite. Não tem histórias aqui ao acaso, não. Numa traição, gente, você não vai agredir ninguém. Quando alguém te trair, você não vai lá agredir ninguém. Numa discussão, a última palavra não tem que ser a nossa. E também não precisa ficar se justificando, não, em discussão, viu, gente? Eu já aprendi que é perda de tempo. Não se justifica, deixa Deus justificar você. Deixa Deus mostrar quem você é. Se te excluíram de alguma situação, você não vai lá tirar satisfação com ninguém. Não, te excluiu porque a tua presença, eles não querem você lá, e nem você também quer estar no meio de quem não te quer. Aprenda isso. Aprenda a se valorizar. Tá bom?
Então, se te excluíram, se tramaram contra você, se falaram mal de você, se mentiram para você, guarde a espada. Aprenda a guardar. Porque Jesus não revidou. Por isso que ele estava corrigindo o discípulo dele. Ele não revidava nunca. Ele não revidou a nenhum dos agressores dele na cruz. E, gente, o Todo-Poderoso estava sendo massacrado na cruz e ele não revidou. E sabe o que aconteceu? O Pai o exaltou à mais alta posição. Está escrito em Filipenses 2, 9 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra poderosa. Ele não precisou fazer nada, porque ele estava na obediência a Deus. E quando eu e você estamos certos naquilo que a gente está fazendo, e na vontade de Deus, pode deixar que Deus te exalta. Você não precisa fazer com as tuas forças, porque é Deus quem vai te exaltar. E Ele exalta mesmo, está escrito aqui na palavra. Irmãos, estou quase finalizando. Tem um testemunho que eu quero contar para vocês, uma história. Tanto que quando eu comecei a escrever essa palavra, Deus me trouxe muitas coisas lá de trás, desde quando nós começamos a igreja, da forma que começou, como começou, as pessoas que estavam conosco, as pessoas que chegaram, as pessoas que Deus está trazendo, as pessoas que Deus levou. E nós passamos aqui tantas afrontas, desonra, falta de respeito, nossa, calúnia. Foram algumas pessoas, mas eu sempre admirei a postura do pastor Beto. Não é porque é meu esposo, não é porque eu estou querendo engrandecer o nome dele, não. O nome do Senhor é engrandecido aqui. Mas nós passamos tanta coisa. E uma coisa que eu sempre admirei foi a humildade dele. Eu acho que eu sou mais sanguínea e colérica que ele, muito mais. Ele é um homem manso, ele é humilde. As características de Jesus, né? Manso e humilde. E ele nunca revidou. Ele tentava argumentar, usando o reino, e por que nós estávamos fazendo isso, defendendo o reino. Mas ele se mostrou ser forte e corajoso, exatamente por isso, por não revidar. Tinha situações que ele poderia revidar e falar, olha, se essa igreja não serve para você, meu irmão, Deus abençoe, vai ser bênção em outro lugar. Como nós sempre abençoamos, nós nunca, como pastores, amaldiçoamos ninguém que saiu daqui. Nós sempre abençoamos e oramos muito por cada pessoa que já passou e já esteve na nossa liderança, porque nós temos uma responsabilidade com o reino de Deus. Nós não ocupamos essa primeira fila, não é para pastor, não é para pastor. É que desde o primeiro culto nós sentamos ali, nós não temos lugares definidos aqui na igreja, a gente senta onde tiver lugar. Mas o pastor, ele vai estar à frente, até na chamada, lá no trono, para dar conta de cada vida que passou pela mão dele. Você pregou o que eu te mandei pregar no dia que essa pessoa estava no culto? Ou você, pastor, mudou a palavra? Você maquiou a palavra porque alguém tinha um dízimo muito bom e você não queria ofender essa pessoa? Não. Essa nunca foi e nunca será a visão dessa igreja, porque nós já conversamos. Se a gente sequer der um passo para a direita ou para a esquerda para mudar a visão que Deus nos deu, nós não pastoreamos mais. Nós já temos isso muito claro. A visão que Deus nos deu é de um evangelho puro, genuíno, onde Deus é exaltado,
onde a palavra de Deus é pregada e não maquiada. E voltando à hostilidade que nós já sofremos no reino, mas Jesus sofreu, tá? Então nós também não temos por que não sofrer. O choro é um choro de emoção, é um choro da lembrança, e é um choro que muitas vezes fica contido, porque às vezes o pastor não tem tempo nem para chorar direito. Vou te dizer, viu? E uma das coisas que me chocou muito, numa dessas hostilidades de membro, gente, porque eu não vou expor pessoas, e não me perguntem depois, no final do culto, quem foi a pessoa que eu vou falar agora, porque eu não vou expor ninguém. Não me façam essa pergunta. Quem foi essa pessoa, pastora? Ore na sua casa. O Espírito Santo ministra. Teve um dia que o pastor estava na porta ali da salinha das crianças, onde a intercessão ora. E falando em hostilidade de membro, tá? Vou contar uma para vocês terem ideia. O pastor chegou para perguntar algo e estava tendo uma nuvem negra com uma pessoa aqui na igreja. E essa pessoa, quando viu o pastor na porta, ela veio prontamente, essa pessoa veio prontamente para acertar uma cabeçada no meio do peito do pastor. Eu vi. Tipo, você está na minha frente, eu não quero conversa com você. Você se lembra muito bem disso, né, pastor? E naquele dia eu falei, chama essa pessoa no final do culto, conversa com ela, não pode. Mas ele mansamente respondeu, não, eu entrego ela para Deus. Eu deixo Deus trabalhar e eu aprendo. Muitas vezes eu também quero falar, fazer. Ele fala, não, deixa Deus trabalhar. Essa pessoa não acertou a cabeçada no pastor porque ele foi mais rápido. Quando ele viu que ela ia acertar no meio do peito dele, ele se esquivou e ela passou. A pessoa passou muito brava. Então esse é um tipo de coisa que eu quero mostrar para vocês, que não precisa revidar. A vontade da carne realmente é revidar. Fala, vem cá. Falar um monte de absurdos. Mas a vontade do Espírito é que a gente realmente seja forte e corajoso. E domine a nossa vontade de fazer. Então eu não sei, talvez essa palavra esteja falando com pessoas que estão sendo feridas por alguém. Tem alguém aí que está decepando a sua orelha. Ou talvez nós mesmos estamos decepando a orelha de alguém. A gente não pode se colocar no lugar de vítima sempre. Mas uma coisa eu aprendi com o pastor. Ele escolheu amar. Todos. Nós amamos todos. E deixar Deus cuidar. Essa é a melhor resposta e a melhor coragem que a gente pode ter. Jesus, ele curou o ferimento da orelha de Malco. Está escrito na palavra. Que ele foi lá, imagina, pegou aquela orelha cheia de sangue, tocou aquela mão abençoada no lugar. Porque ele sabe exatamente onde você foi ferido. Eu chorei muito escrevendo essa palavra. Eu achei que eu nem fosse chorar hoje, porque eu já tinha chorado tudo. Mas ele sabe exatamente onde está doendo em cada um. Ele sabe porque ele vem com as mãos dele de amor, pega aquilo que foi decepado, foi jogado no chão, está no meio do sangue, coloca no lugar. E uma coisa que Deus ministrou no profundo, até para a minha vida, que quando nós temos feridas emocionais, a gente foi ferido de alguma forma por alguém, ou está sendo ferido, é uma grande oportunidade que nós temos de conhecer as mãos do nosso Jesus. Porque Ele vai vir com as mãos dEle curando. Essa palavra me tocou profundamente. Pode vir os ferimentos, sim, nós não estamos livres de ferir pessoas e de sermos feridos. Nós não estamos livres. Mas nós temos a oportunidade de aprender com Jesus a não revidar, a não atacar e aprender a amar. Nós temos essa oportunidade de conhecer as mãos curadoras de Jesus aonde está doendo. O Espírito Santo me fala fortemente de pessoas que foram brutalmente feridas. Brutalmente feridas. Mas as mãos de Jesus
estão aqui nessa noite para trazer a cura. Para trazer a cura onde é necessário. A palavra dessa noite é: guarde a espada. Não ataque. Não ataque. Aprenda com Jesus. Aprenda com o testemunho do pastor. Não ataca não. Não ataca não, porque às vezes o ferido só queria dar a cabeçada porque também estava ferida. Às vezes nós somos atacados por pessoas exatamente porque quem está nos atacando também está muito ferido. Decida amar. Decida ser corajoso, corajosa a tal ponto de guardar a espada e fazer como Jesus, correr lá e ajudar Jesus a curar. Deus está te trazendo pessoas nessa noite. Ele trouxe muitas pessoas para mim. Isa, eu quero orar nessa noite para que esse evangelho pregado aqui, o evangelho de Jesus, é o evangelho do negue-se. Negue-se a si mesmo. Negue-se. O evangelho dele está escrito isso. Isso é a minha capa de computador. Todo dia quando eu abro, eu dou de cara com negue-se a si mesmo. Porque eu preciso me negar todos os dias. E o perdão. Nós precisamos liberar pessoas que nos feriram, que estão nos ferindo. Nós precisamos liberar. Isso é um ato de coragem. Antes da gente orar, eu vou pedir para a Isa ministrar uma canção ao nosso coração. Deixa o Espírito Santo falando contigo nessa noite. Agradeça a Jesus pelas feridas. Agradeça. É uma oportunidade que você tem de conhecer as mãos dele. Fala conosco, Senhor. Ministra-nos nessa noite. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei e o que tenho te entrego. Vai entregando tudo. Entrega teu coração. Vem limpar as minhas mãos, purificar o meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Precisamos carregar a essência de Jesus. Precisamos carregar a essência aqui, rendido de não revidar. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou.
Eu sou teu e tu és meu. Não deixe o mal que te fizeram adentrar o teu coração. Só o Espírito Santo reina no seu coração. E com essa canção que está sendo ministrada sobre nós nessa noite, eu quero te convidar a você trazer para o altar, sair do seu lugar, dar um passo de coragem, um ato de coragem. Traz sua vida. Traz as dores, as feridas emocionais. Traz para o altar nessa noite a sua espada guardada. Fala, Senhor, eu quero deixar os pés da cruz, a espada guardada, que significa o controle das minhas emoções. Eu quero convidar você, que o Espírito Santo está falando nessa noite, a vir para o altar nessa hora. Traz os ferimentos que te causaram, mas traz também o nome dessa pessoa para você orar pela vida dela. Traz arrependimento também. O altar é lugar da gente se arrepender.